que estás comigo em toda a vida. Eu quero ser melhor pra te agradar. Doar todo o meu amor e te dedicar. Fazer a minha parte pra um bem maior. Fazer a minha parte pro bem crescer entre nós. Ele está aqui pra tocar o meu coração. Sinto o seu poder renovar toda a minha fé. Agradeço a ti por cada dia. Sei que estás comigo em toda a vida. Eu quero ser melhor pra te agradar. Doar todo o meu amor e te dedicar. Eu quero ser melhor pra te agradar. Doar todo o meu amor e te dedicar. Fazer a minha parte pra um bem maior. Fazer a minha parte pro bem crescer entre nós. Crescer entre nós. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo com a nossa live do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje, nosso palestrante do dia será o Renato, com o tema Vigiai e Orai para que não entreis em tentação. Vou chamar o Renato. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui novamente, participando dessas lives do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Hoje nós vamos falar então dessa enunciado de Jesus, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Mas antes nós vamos iniciar com fazer uma oração, que agradecer a Jesus, a espiritualidade, por estar participando conosco dessa live, nos envolvendo em luzes de muita harmonia, para que todos nós que estamos assistindo, participando
estejam sintonizados com o alto e recebendo muitas e muitas bênçãos. Que Jesus abençoe esse momento nosso. Quem quiser deixar também, preparar uma água, né, uma garrafinha de água, dá tempo ainda para a gente fazer frutificação da água no final, tomar um passe também virtual no final, tá? Não vamos esquecer, não. Então vamos iniciar e vamos primeiramente, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, vamos fazer algumas observações. Todo mundo conhece um iceberg, né, que é um bloco de gelo que se desprende das geleiras e de um volume muito grande, sendo que ele fica boiando no mar, uma parte pequena, uns 5% mais ou menos, ficam acima do nível d'água e o restante, a grande parte, fica dentro da água. O que nós temos então, só fazer uma comparação, né, com o iceberg, nós temos dois níveis de consciência, os níveis da mente nossa se dividem em consciente e inconsciente. Então esse consciente, nós podemos chamar que essa parte do iceberg que está por fora da água, que é a menor parte, que é o que eu sei a respeito de mim, a meu respeito, né? Tudo que eu sei a meu respeito, sobre as reflexões, os meus pensamentos, as minhas sensações de hoje, que eu estou sentindo, que eu penso hoje. Então é o meu nível de consciência, né? Atual, consciente. E o inconsciente é o que eu desconheço a meu respeito, mas que está ali, está gravado no meu perispírito, né? Que são as memórias, as fantasias, emoção, desejo, as compulsões, os recalques, as agressividades, fuga, todos aqueles instintos que estão dentro de nós, no nosso inconsciente, que de vez em quando aflora no nosso consciente. Então tudo que está ali, todas essas, o que é tentações, né? Vamos dar uma sequência. O que é tentações? Tentações são impulsos, estímulo à ação desequilibrante, né? Antifraterna, que vem da onde? Vem desses acervos de experiências anteriores, né? Recentes ou remotas do nosso passado, que está ali no nosso inconsciente. Só que elas estão ali no inconsciente e elas afloram no nosso consciente de vez em quando, e até mesmo constantemente, mas de uma forma mais discreta, em forma de automatismo. Então, esse automatismo são forças presentes no nosso inconsciente que dificulta essas nossas mudanças. Então, nós passamos assim, um longo tempo identificado com os nossos erros, porque nós trazemos essa carga de instinto na nossa vida do passado, e elas estão ali dentro. Nós não deixamos de ser o que a gente foi no passado, né? Que a gente não conseguiu ainda corrigir. Então todos aqueles defeitos que nós temos, que ainda traz com a gente, que está ali guardado, eles de vez em quando eles começam a aparecer. E muita coisa a gente faz automático, é aquilo que a gente chama de automatismo. Então esse automatismo realmente ele vem mostrar o lado ruim que a gente tem e que a gente não percebe. A gente faz automático e está sempre cometendo erros. E a gente não percebe que a gente está fazendo aquilo ali errado, que aquilo não é conveniente. Quando a gente faz o nosso planejamento reencarnatório, quando a gente está em condições, nós mesmos fazemos nosso planejamento reencarnatório. Então nós planejamos as nossas provas, né? E quando a gente não está, a espiritualidade que faz esse planejamento para a gente. Mas partindo do ponto que nós mesmos fazemos nosso planejamento, então nós mesmos planejamos nossas provas. Mas quando a gente está aqui, que a gente reencarna, que está preso ao corpo, a gente tem muita dificuldade para resistir essas sensações, a esses instintos inferiores que está presente no nosso inconsciente. Lá no iceberg que eu falei que aquela parte fica debaixo, submersa, fica ali no inconsciente, e a gente tem, elas de vez em quando afloram, e a gente tem muita dificuldade de lutar contra aquelas sensações, aqueles instintos. Então a gente precisa, para domar, para controlar esse automatismo, a gente buscar o autoconhecimento. Então nós temos que fazer igualzinho Santo Agostinho fez, né? Santo Agostinho, ele todo final de dia, ele interrogava a consciência e analisava todo o comportamento dele, aqueles comportamentos repetitivos. Então ele foi descobrindo o que ele fazia ali que não estava de acordo com o que ele aprendeu, que Jesus ensinou, que seriam as leis de Deus.
Então todo dia ele tentava não repetir aquele erro do dia anterior. E isso ele foi fazendo até ele conseguir ter um êxito naquela vontade de se melhorar, e se tornou uma pessoa elevada, né? Mas a gente tem muito medo de abrir mão desses comportamentos, a gente fica muito preso, né, àquelas coisas materiais e não quer mudar. Então essa luta contra esses hábitos nocivos que a gente traz no nosso inconsciente, ela tem que ser constante, né? E esse processo ele é lento. Tem numa das cartas que Paulo escreveu aos Efésios, tem uma frase muito, muito, muito interessante, que ele fala assim: desperta, ó tu que dormes, acorda-te entre os mortos, que Jesus o esclarecerá. Então o que Paulo quer dizer? Desperta-te, ó tu que dormes. Todo mundo que está dormindo, ele está no automatismo, eles não estão no sono profundo, né? Eles não acordaram, então que estão vivendo aquela vida material, estão presos às coisas mundanas, eles não ainda acordaram para a parte espiritual, estão dormindo, sono profundo. Infelizmente, grande parte da população da Terra ainda está nesse sono profundo. Alguns estão aí na consciência emergente, outros já estão na consciência desperta, e muito pouco está na consciência já elevada, que já realmente um despertamento total, né? Então, como a gente toma consciência do que quando a gente começa a fazer alguma coisa errado, então isso a gente já começa a incomodar a gente, né? Então a gente tem que estar sempre verificando o que nós estamos fazendo, que instintos temos nós que é prejudicial a nós mesmos, né? Que nos prejudica. Então a gente tem que olhar, tomar cuidado com a vaidade, com o orgulho, com o egoísmo, com a luxúria, com a sensualidade, com o ódio, com o ciúme, com a violência, a vingança, a gula. Então tudo isso a gente tem que estar observando, porque são instintos que a gente traz conosco de vidas passadas, né? E que está em forma de hábitos, que a gente não percebe. Então a gente tem que lutar constantemente contra esses hábitos. E além esses automatismos que a gente passa despercebido, ainda tem as influências perturbadoras dos espíritos inferiores, que dificulta a gente a despertar, acordar, como Paulo falou pra gente, né? Acorda-te, né? Então esse despertar ele é prejudicado pelos espíritos inferiores, que não querem que a gente evolua. Então, quando a gente está com o pensamento e as emoções desequilibradas, a gente cria em torno de nós uma atmosfera psíquica muito enfermiça. Nós criamos energias que nós mesmos modelamos e alimentamos pelos pensamentos que a gente formula. Então, tudo que a gente formula, que a gente pensa, a gente vai criar uma energia em volta. Se for pensamentos bons, nós vamos criar energias boas. Se a gente pensar coisas negativas, nós vamos criar energias negativas. Então, através desses quadros mentais que nós mesmos criamos a partir do pensamento, a gente nos coloca de lado dessas inteligências desequilibradas, desses espíritos equilibrados. Então, nós somos levados constantemente a ingerir pensamentos corrosivos desses próprios espíritos inferiores que a gente entrou em sintonia, e que leva a gente para adoecer e até a cometer algum ato imoral. Então tem uma citação da Sueli Caldas, do livro Obsessão e Desobsessão, que ela fala assim: há uma simples vibração de nosso ser, a um pensamento emitido, por mais secreto que pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Assim, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. Então, o que Sueli quis dizer com isso? O nosso pensamento, ele se liga nós criamos pelo pensamento uma vibração energética que está numa determinada faixa vibratória. Então, dependendo do padrão de vibração que nossos pensamentos estão, eles vão ligar ao mesmo
a um grupo de encarnados e encarnados com o mesmo padrão vibratório. Então, se nós estamos com um pensamento elevado, nós vamos estar ligados a encarnados e encarnados com um pensamento vibratório bom. Nós ligamos a uma teia de aranha. É como se fosse uma teia de aranha que está por aí, as boas e as ruins, a gente liga de acordo com a nossa faixa vibratória, nós vamos ligar aquela faixa boa à faixa ruim. É igualzinho é uma sintonia de rádio. Você sintoniza numa faixa, nós vamos escutar só receber aquela frequência de onda. Está na AM, nós vamos receber frequência AM. Se passamos para a frequência FM, nós vamos receber frequência FM, né, na rádio. A mesma coisa no nosso pensamento. Nós sintonizamos com tudo à nossa volta de acordo com as nossas vibrações. Então, é importante a gente tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. E nós recebemos, em função disso, muita inspiração dos espíritos que acabam nos influenciando no dia a dia, para o bem ou para o mal, né, de acordo com o que você pensa. Então, isso aplica a todo momento, né? Você pode ser influenciado com boas ações ou com más ações. Então, contra essas influências negativas de espíritos inferiores, nós temos que estar incessantemente nos esforçando para vigiar as nossas ações, não só pensamentos, mas pensamentos, ações, sentimentos, né, e atos. Porque dependendo do que a gente fizer, nós vamos estar ligando a essas entidades inferiores. E para a gente vencer essas influências negativas, a gente pode usar a oração, né? A oração é um meio muito forte, muito eficiente para a gente conseguir se livrar desses pensamentos negativos. Quando a gente não estiver tendo forças, faça a oração pedindo para Deus te ajudar, a equipe espiritual, o Senhor da Guarda, te ajudar a manter a mente mais equilibrada. E a oração da fé viva ainda é uma oração mais forte. O que é a oração da fé viva? A oração da fé viva é a prática do bem. Se você estiver ajudando o próximo de várias maneiras, não precisa ser material, mas de qualquer maneira que você ajudar o outro, você está praticando a oração da fé viva, que é poderosa, né? Então, quer dizer, tomando todos esses cuidados, nós temos assim, vários instintos, várias coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque eu falei no começo, é que todos aqueles instintos ruins que a gente tem. Mas tem alguns, vou citar só alguns, que a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar em sintonia com essas entidades e ser prejudicado. O vírus da maledicência, por exemplo, que incentiva a calúnia. Juízo precipitado em torno das atitudes alheias. A gente está sempre julgando os outros, né? Às vezes a gente faz um julgamento precipitado que não é aquilo. A discórdia, né, que sai de uma boca insensata, que leva para a gente para a sombra do mal. O desânimo, né, que alimenta essas queixas que não param, né? Os queixas infindáveis, deprimentes, levando a gente à preguiça, né? E com isso a gente acaba se acomodando e não vai praticar boas obras, né? E para isso, então, assim, esses são algumas das que a gente mais comum, que a gente está sempre observando dos erros nossos, né? Mas vamos olhar sempre dos outros também, o orgulho, o ciúme, a gula, os vícios, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. E qual que é uma medicação, então, também que a gente poderia nos ajudar para ser aplicada assim, no nosso dia a dia, para a gente manter essa vigilância, né? Para manter um equilíbrio. Primeiro, se você tem alguma mágoa de alguém, né? Então vamos utilizar o perdão. Nós já fiz uma palestra há algum tempo atrás, e o seu perdão está aí gravado na live. Quem tiver algum problema que ainda não conseguiu superar ainda sobre perdoar, não consegue perdoar alguém, então ouça essa palestra que talvez vai te ajudar, né? Então o perdão é importante. Sabe que a gente não consegue perdoar nem às vezes a nós mesmos com facilidade, nem mesmo o próximo, mas é uma coisa que a gente tem que ter no nosso coração, na nossa mente, que a gente tem que trabalhar esse perdão para a gente não sofrer doenças, né? E o próprio desequilíbrio e a própria influenciação espiritual. Outra medicação é a benevolência, ajudar o próximo em todos os momentos, oportunidades que você tiver. Não perca a oportunidade de ajudar alguém. Hoje a gente tem
tem muitas condições, muitas maneiras de ajudar o próximo. E também, por exemplo, um entendimento conciliador. Toda vez que você estiver dentro da sua família, ou dentro dos seus relacionamentos, alguém que está com desentendimento com outra pessoa, procure entrar no meio como conciliador, né, para tentar tirar aquele sentimento, aquela rusga entre as pessoas. Então, esse entendimento conciliador ajuda bem você se elevar, mudar seu padrão vibratório, né, e a prece, né? E amar sempre, não perder tempo, o tempo voa. Não, então nós temos que suportar com paciência todas as nossas dificuldades que a gente passa pela vida e aceitar a justiça da vida, que às vezes ela vem impedir para a gente prestar conta, né? Nós temos que auxiliar todos que cruzam o nosso caminho, né? Observa o relógio, quer dizer, minuto marcado é valor que não torna. Aquele minuto passou, acabou, você não aproveitou ele, o próximo minuto vai vir depois, né? Então, a gente vai ter outros minutos, mas um novo dia, um novo problema, uma nova situação. Então, hoje, se você tem alguma coisa para ser resolvido naquele momento, vamos resolver agora, não deixe para depois, né? E toda criatura, embora não perceba, ela vive a despedir do mundo, pouco a pouco, despachando a cada dia, com os próprios atos, a bagagem que encontraremos na estação do destino. Então, quando a gente desencarnar, nós vamos já ter levado a nossa bagagem, nós vamos juntando todo dia a dia que passa, nossa bagagem, que a gente vai colocando ali, as virtudes, os nossos defeitos, né? Sabendo que quando a gente desencarna, a única bagagem que a gente vai ter para a gente entrar lá no lugar mais apropriado, mais equilibrado, são as virtudes que nós conseguimos, né? Nós não vamos levar nada na nossa bagagem, não vamos conseguir valor nenhum levando as coisas que a gente adquiriu aqui, nome, poder, posição social, material, coisas materiais, nada disso vai ter valor. Então, apenas as virtudes que vão ter valor quando a gente desencarnar. Então, nos momentos difíceis, gente, é sempre necessário buscar o recurso da prece, porque a prece vai nos ajudar, pelas forças do pensamento, a angariar recursos magnéticos, que são recursos invisíveis, que a espiritualidade nos propõe, nos oferece, e que são tão poderosos que às vezes são capazes de modificar a biologia do nosso próprio corpo, que às vezes foi fragilizado, foi devido a descargas energéticas nocivas que nós mesmos provocamos, que adoeceu o nosso corpo, mas com um pensamento positivo nós podemos mudar modificar essa problemática, né? Aquilo que nós contaminamos, que prejudicamos o nosso corpo, nós podemos fazer o contrário. Com pensamentos bons, seremos capazes também de modificar esses problemas de saúde nossos. Então nós temos que vigiar e orar a todo momento buscando o auxílio divino. Porque todas as vezes que nós recorremos ao alto, pedindo, orando com fé, com confiança em Deus, né, a gente vai receber o auxílio divino, com certeza, tá? Então nós vamos alimentar a nossa fé, vamos ter certeza do socorro divino e que tudo está sob o comando de Deus e que não cai uma folha só de uma árvore sem a sua permissão. Então vamos confiar em Deus em todas as circunstâncias, A gente tem que ter compreensão de que tudo está certo, que tudo está enquadrado segundo a harmonia e a justiça de Deus. Quando a gente compreender isso, nosso coração, a nossa mente, nossa vida vai estar em paz. Então era isso, gente. Essa palestra foi bem resumida, mas no fundo eu acredito que queria transmitir isso para vocês pensarem bem nesse automatismo que cada um de nós existe dentro de cada um de nós. São muitas coisas erradas que a gente faz que a gente não percebe. Então nós temos que parar, vigiar os nossos pensamentos, sentimentos, atos, para cortar isso na raiz, não deixar a gente fazer isso automaticamente. E para a gente conseguir isso, a gente tem que se espiritualizar, procurar também se autoconhecer, para a gente conhecer os nossos defeitos. Se a gente não conhecer os nossos defeitos, como é que nós vamos corrigir?
Então tem que fazer igualzinho Santo Agostinho, todo dia. Faz uma análise do que você fez no dia, que atos errados que você fez, você prejudicou alguém, você ofendeu alguém, você deixou de fazer o bem, deixou de praticar e ajudar alguém. Vamos rever esses atos. E aí sim nós vamos conseguir vencer esses instintos dentro de nós, vamos evoluir e não vamos mais receber influenciação de espíritos inferiores. Porque a partir do momento que nós tivermos um comportamento elevado, certo, correto, de acordo com as leis naturais, as leis de Deus, eles não vão ter acesso a nós. Então nós vamos nos tornarmos pessoas menos atacadas por entidades com os problemas obsessivos, né? Vamos estar com a saúde mais tranquila, elevada, em paz, em harmonia, em equilíbrio, né? Então, como na palestra anterior que eu fiz, né? A doença, o afastamento do Criador e a criatura, né? A doença e a saúde é quando a gente se aproxima de Deus. Então vamos procurar nos espiritualizar, nos conhecermos melhor e combater esses hábitos, né? Vigiando e orando o tempo todo para a gente conseguir seguir a nossa caminhada. Então era isso, gente. Um abraço para todos. Vamos fazer então a fluidificação da água e o passe virtual. Então todo mundo, vamos elevar nosso pensamento a Deus, vamos mentalizar nossas águas que estão ao nosso lado, todo mundo que preparou sua água, que queira fluidificá-la, que seja fluidificada. Pedimos à espiritualidade maior, a Jesus, a permissão que os bons espíritos, os espíritos da natureza, justamente com a equipe espiritual, os espíritos elevados que preparam os medicamentos, que trazem esses medicamentos para cada um de nós, que possa depositar ali, através dessa água, os medicamentos que cada um necessita. Que Jesus abençoe a todas essas águas que estão sendo fluidificadas neste momento. E pedimos também para que a espiritualidade possa envolver a cada um nesse momento, para que possamos receber o passe virtual. Vamos todos mentalizar o Mestre Jesus à nossa frente, de braços abertos. Vamos até Ele, vamos dar um abraço a Jesus. Sinta esse abraço, essa força que nos envolve, esse amor que nos envolve, trazendo essa paz interior, e esses fluidos de Jesus que nos envolve, nos ajudando a eliminar nossas curas, nossas doenças, eliminar nossas doenças, trazendo a cura de acordo com o merecimento e a fé de cada um. Que Jesus abençoe a todos, que todos possam ter um ótimo final de semana e durante toda a semana também ser abençoado por Deus e os mensageiros de Jesus que estão sempre nos ajudando. Domingo tem aí a evangelização, né, do centro também, às 9 horas, e terça-feira estaremos de novo aí com uma nova live. Espero que todos participem e um abraço a todos, que assim seja. Um abraço para todo mundo. Bem,